Eu nunca contei ao meu filho o que eu guardava naquele box de selfie-sotorage no centro de São Paulo. Quando ele se casou com a Bianca, fiz questão de que ela jamais pusesse as mãos na chave. Enquanto eu visitava minha irmã em Curitiba, recebi uma ligação desesperada do meu filho. Pai, ela descobriu o seu depósito. Ela está lá agora mesmo com um alicate de corte. Eu esperei por esse momento por 3 anos, então coloquei meu plano em ação. Eu estava na cozinha da minha irmã Margarete, em Curitiba, quando o celular tocou. O barreado estava na panela de barro e tínhamos acabado de abrir um vinho paranaense quando vi o nome do Marcos, filho, brilhar na tela. Meu filho nunca interrompia o tempo em família a menos que algo estivesse muito errado. Marcos, atendi, sentindo meu peito apertar. Pai, eu não sei como te dizer isso, a voz dele estava trêmula. A Bianca achou o seu depósito. Aquele na Rua da Consolação, no centro. Ela está lá agora. Pai, ela está com um alicate de corte industrial. O gerente me ligou porque o contrato está no seu nome, mas ela disse a ele que é sua nora e que você deu permissão. O copo de vinho parou no meio do caminho até meus lábios. 12 anos. 12 anos mantendo aquela unidade segura, protegendo o que a Catarina tinha deixado para trás, esperando exatamente por este momento que eu sabia que viria. Ela já conseguiu entrar? Mantive minha voz firme, embora minha irmã me olhasse com preocupação. Acho que não. O gerente está enrolando, dizendo que precisa confirmar com você primeiro. Mas pai, ela está furiosa. Está gritando sobre os direitos dela como família. O que tem lá que ela quer tanto? Tudo, pensei. Cada documento, cada salvaguarda, cada prova que eu precisaria para esta exata situação. Marcos, preciso que você me escute com muita atenção, eu disse. Ligue para a polícia agora mesmo, Marcos. Diga que alguém está tentando invadir meu depósito particular sem autorização. Depois, ligue para o nosso advogado, o Dr. Tiago Mendes. O número dele está na gaveta da minha escrivaninha em casa. Diga a ele que chegou a hora. Hora do quê? Perguntou Marcos. Ao fundo, pude ouvir a voz de Bianca, aguda e exigente. É o seu pai? Diga a ele que eu sei que ele está escondendo coisas de nós. Diga que eu tenho o direito de saber o que há no depósito da nossa família. Nossa família? Aquelas palavras me fizeram travar o maxilar. Pai. A voz do Marcos estava pequena agora, incerta. O que está acontecendo? Estou reservando o próximo voo de volta para Congonhas. Não deixe ela entrar naquele depósito. E filho, precisamos conversar. Coisas que sua mãe me fez prometer contar quando chegasse a hora certa. Desliguei e entrei imediatamente no site da Azul Linhas Aéreas. Margarete me observava, com uma expressão de preocupação e compreensão. Ela conhecia bem a Catarina, esteve ao lado dela naquelas semanas finais quando minha esposa me fez jurar que protegeria nosso filho. Está acontecendo, não é? Margarete disse baixinho. A moça finalmente mostrou quem realmente é. Assenti, com os dedos tremendo enquanto digitava os dados do cartão de crédito para um voo saindo em 4 horas. Catarina previu isso 12 anos atrás. Disse que alguém apareceria e veria o Marcos como um contra-cheque em vez de uma pessoa. A ideia do depósito fora da Catarina. Na verdade, 6 meses antes do câncer levá-la, quando ela ainda estava lúcida o suficiente para planejar, ela insistiu que o alugássemos. Não para guardar móveis ou velharias, mas para algo muito mais importante. Eu não estarei aqui para protegê-lo, ela disse uma noite no hospital, suas mãos esqueléticas nas minhas. Mas posso protegê-lo de qualquer maneira. Vamos colocar tudo o que é importante em um local seguro. Os documentos da holding familiar, o testamento, cópias de todos os nossos registros financeiros. E Ricardo, quero que você escreva tudo. Cada sinal de alerta, cada tática que manipuladores usam. Assim, quando alguém aparecer e o Marcos não conseguir enxergar, você terá as provas. Você terá tudo o que precisa para salvá-lo. A princípio, achei que ela estava sendo paranoica.
Nosso filho tinha apenas 26 anos na época, era inteligente e capaz. Mas Catarina cresceu vendo sua própria mãe perder tudo para um padrasto que se casou por interesse após a morte de seu pai. Ela sabia como essas coisas funcionavam. Então fizemos. Alugamos uma unidade com controle de temperatura no centro, preenchemos com documentos que detalhavam cada proteção que havíamos criado. O fundo fiduciário irrevogável que detinha nossa casa no Jardim Europa, nossa carteira de investimentos, o seguro de vida. Tudo estruturado para que apenas o Marcos pudesse acessar, nunca um cônjuge. E eu mantive um diário. 3 anos de observações sobre a Bianca. Cada sinal vermelho, cada manipulação, cada vez que ela forçou limites ou fez movimentos calculados em direção aos bens da nossa família. Documentei tudo, sabendo que um dia precisaria mostrar ao meu filho o que eu via desde o primeiro dia. Aquele dia finalmente chegou. O voo de volta pareceu interminável. Foi pouco mais de 1 hora de tensão e um café horrível enquanto eu revivia os últimos 3 anos na minha mente. Eu soube que algo estava errado na primeira vez que o Marcos trouxe a Bianca para um jantar de domingo. Foi em outubro, 3 anos atrás, e ele estava radiante com aquele brilho peculiar de quem acabou de se apaixonar. Pai, quero que conheça alguém especial, ele disse. Bianca chegou impecavelmente vestida. Uma roupa de yoga de grife que provavelmente custou uns R$ 1.500. Seu cabelo loiro estava preso em um coque artisticamente bagunçado, e ela trazia uma garrafa de vinho que depois verifiquei custar R$ 450. Para um primeiro encontro com o pai do namorado, achei exagerado. Senhor Araújo, é uma honra, disse ela, com uma voz doce como mel. O Marcos me falou tanto sobre o senhor e sobre esta casa. Meu Deus, é no Jardim Europa, não é? Estas propriedades devem valer o que agora? Mais de 5 milhões? Primeiro sinal de alerta. Quem pergunta sobre o valor do imóvel no primeiro jantar? Durante a refeição, ela me bombardeou com perguntas disfarçadas de conversa educada. O que eu fazia antes de me aposentar? Seguros. Que interessante, deve ter sido lucrativo. E o Marcos mencionou que eu era viúvo. Sinto muito pela sua perda. Sua esposa também trabalhava? Ela estava avaliando, calculando, montando um quadro financeiro da nossa família. E o Marcos, pobre Marcos, não conseguia ver. Ele apenas via uma mulher bonita que estava interessada na vida e na família dele. Nos 6 meses seguintes, as táticas da Bianca ficaram mais claras. Ela começou a sugerir que o Marcos deveria falar comigo sobre planejamento financeiro. Ele não queria saber o que herdaria um dia? Não era responsável entender os bens da família? O Marcos mencionou isso para mim em um domingo. A Bianca acha que deveríamos discutir seu plano de sucessão, pai. Ela diz que casais precisam entender seu futuro financeiro juntos. Eles estavam namorando havia apenas 8 meses. Seu futuro comigo é você construir sua própria carreira e economias, eu disse com cuidado. Exatamente como eu fiz, como sua mãe fez. Vi o lampejo de irritação cruzar o rosto dele. Bianca estava trabalhando a mente dele, fazendo sentir que eu era secreto e controlador. Quando Marcos me disse que ia pedir ela em casamento, meu coração afundou. O anel que ele me mostrou custou R$ 60.000. Dinheiro que ele economizou do seu trabalho na corretora na Avenida Faria Lima. Vi a esperança nos olhos dele, a vulnerabilidade de um homem apaixonado. Estou feliz por você, filho, eu disse. E eu falava sério. Eu queria que o Marcos fosse feliz, que tivesse o que Catarina e eu compartilhamos, mas eu também sabia que a Bianca não poderia dar isso a ele. O casamento foi excessivo. Bianca insistiu no Copacabana Palace, um local que custou R$ 300.000. As flores custaram 90 mil. O vestido dela custou 60 mil e ela comprou 3 diferentes para a recepção, alegando que precisava de opções para as fotos. O Marcos lutou para pagar sua parte, orgulhoso demais para me pedir ajuda. Eu dei a ele R$ 150.000 como presente de casamento, observando os olhos da Bianca brilharem enquanto ela calculava o que aquilo significava sobre o meu patrimônio total.
Mas eu também fiz outra coisa. Liguei para o doutor Tiago Mendes, o advogado com quem a Catarina trabalhou, e garanti que cada documento fosse blindado. Então, insisti em um pacto antenupcial. É prática padrão para famílias com patrimônios acima de um certo valor, explicou o doutor Tiago para ambos em seu escritório nos Jardins. Nada pessoal, apenas proteção para bens que existiam antes do casamento. Bianca assinou quase sem olhar, provavelmente pensando que era apenas uma formalidade, que ela teria anos para contornar aquilo e convencer o Marcos a mudar as coisas. Ela estava errada. Após o casamento, as coisas escalaram. Eles se mudaram para o apartamento do Marcos no Itaim Bibi, aquele que ele comprou antes de conhecê-la. Em 2 meses, Bianca começou a reclamar. Era muito pequeno, muito barulhento, muito longe do estúdio de yoga dela na Vila Nova Conceição. Deveríamos morar com o seu pai, sugeriu ela ao Marcos, autossuficiente para eu ouvir durante um jantar de domingo. Olhe só todo este espaço que ele não usa. E Ricardo, você está envelhecendo. Não seria bom ter a família por perto? Cortei aquilo imediatamente. A casa fica como está. Quando eu me for, será do Marcos para fazer o que quiser. Mas enquanto eu respirar, é o meu espaço. O sorriso da Bianca congelou no rosto e viu o cálculo por trás dos olhos dela. Ela estava traçando estratégias alternativas, tentando descobrir como acessar o que queria. Foi quando comecei o diário. Cada conversa, cada tentativa de manipulação, cada sinal de alerta. Documentei tudo em um caderno de couro que vivia no depósito no centro, atualizado toda semana. O avião finalmente pousou em Congonhas pouco depois das 21 horas. Peguei minha mala de mão e fui direto para o estacionamento, meu celular vibrando com mensagens do Marcos. A polícia veio. Bianca está furiosa. Diz que você é paranoico e controlador. Ela quer saber o que você está escondendo dela. Pai, podemos conversar quando você chegar? Estou confuso com tudo isso. Dirigi pelo trânsito de São Paulo, a Marginal Pinheiros iluminada contra o céu escuro, minha mente correndo pelo que eu precisava fazer. Primeiro, verificar o depósito. Depois, envolver o doutor Tiago. Finalmente, sentar com o Marcos e mostrar tudo a ele. Quando estacionei na frente da casa no Jardim Europa, os 2 carros estavam lá. O Honda sensato do Marcos e a Porsche Macan da Bianca, aquela que ela convenceu o Marcos a ser avalista de um financiamento 9 meses após o casamento. 450 mil reais. As parcelas eram de 8 mil reais por mês. Dinheiro saindo do salário do Marcos enquanto Bianca não contribuía com nada. Sentei no carro por um momento, buscando forças. A voz da Catarina ecoou na minha memória. Você é mais forte do que pensa, Ricardo. Proteja nosso menino. A porta da frente abriu antes que eu pudesse girar a chave. O Marcos estava parado ali, parecendo exausto, a gravata frouxa, o cabelo geralmente arrumado estava desgrenhado. Meu filho, que raramente demonstrava estresse, parecia ter envelhecido 5 anos em um dia. Pai, disse ele baixinho. Ela está esperando na sala. Atrás dele, Bianca apareceu. Estava vestida casualmente, jeans e um suéter de cashmere que provavelmente custou 2 mil reais. Mas não havia nada de casual no modo como ela se portava. Parecia alguém se preparando para a batalha. Ricardo, disse ela, sua voz pingando uma doçura falsa. Precisamos ter uma conversa sobre confiança e transparência nesta família. Entrei na minha própria casa, a casa que Catarina e eu compramos há 40 anos, quando o Jardim Europa ainda era acessível. A casa onde criamos nosso filho, onde cada cômodo guardava memórias da nossa vida juntos. Sim, eu disse calmamente. Eu acredito que precisamos. Sentamos na sala, posicionados como peças em um tabuleiro de xadrez. O Marcos sentou-se na ponta do sofá, parecendo que ia fugir a qualquer momento, enquanto a Bianca assumiu o outro lado, com uma postura perfeita e controlada. Vamos ser diretos, disse a Bianca, sem esperar ninguém falar. Eu sei sobre o depósito no centro.
Sei que você tem escondido coisas de nós, da sua própria família. Documentos financeiros, registros de propriedades, papéis legais que afetam o futuro do Marcos. Isso não é apenas ser reservado, Ricardo. Isso é ser controlador. Documentos sobre os bens da família são mantidos em segurança, respondi calmamente. Isso é ser responsável, não controlador. Seguro contra o seu filho? Ela ergueu uma sobrancelha. Ou seguro contra mim? A pergunta ficou suspensa no ar. O Marcos encarava as próprias mãos com o maxilar travado. Ambos, eu disse, decidindo que não havia mais sentido em fingir. O fundo foi estabelecido pela Catarina antes de morrer. Ele protege os bens para o futuro do Marcos, bens que permanecem separados do patrimônio conjugal. A risada da Bianca foi fria e afiada. Patrimônio conjugal? Você quer dizer que garantiu que eu nunca tivesse direito ao dinheiro desta família? Eu garanti que o legado que a Catarina e eu construímos fosse para o nosso filho exatamente como ela pretendia. Pai, o Marcos finalmente falou, com a voz embargada. Você deveria ter me contado sobre isso. Eu tinha o direito de saber. A dor na voz dele doeu mais do que qualquer acusação da Bianca. Era o meu maior medo. Não a raiva dela, mas a sensação de traição dele. Você tem razão, eu disse, olhando nos olhos dele. Eu deveria ter explicado antes. Sua mãe e eu criamos essas proteções porque ela viu a própria mãe perder tudo depois que o pai dela morreu. Ela me fez prometer que isso nunca aconteceria com você. A hora certa, repetiu Bianca, em tom de deboche. Ou você estava esperando para ver se eu iria embora, torcendo para que o casamento do Marcos fracassasse para manter seu precioso controle? Eu estava esperando para ver suas reais intenções, retruquei baixinho. E hoje, quando você tentou invadir meu depósito com um alicate de corte, você as mostrou. Ela ficou vermelha. Eu tenho o direito de saber o que afeta o futuro do meu marido. Você não tem direito a bens que não conquistou e nunca terá, respondi. Tudo naquele depósito foi projetado para garantir que nosso filho seja cuidado por pessoas que o amam, não por quem ama o que ele representa. Isso não é verdade, disse o Marcos, mas sua voz vacilou. Bianca virou-se para ele, suavizando a expressão de um jeito que seria convincente se eu não tivesse passado 3 anos observando suas performances. Marcos, querido, seu pai tem manipulado você a vida inteira. Não percebe? Ele está tentando te controlar, tentando nos separar. Eu consigo ver perfeitamente bem, intervim. Consigo ver que, 6 meses após o casamento, você convenceu o Marcos a ser avalista de um empréstimo para um veículo de R$ 450 mil. Um carro que você escolheu, que você dirige, mas que ele paga. A cabeça do Marcos levantou-se num solavanco. Como você sabe o valor exato? Porque eu presto atenção no meu filho. Percebo quando ele para de falar em economizar para uma casa porque, de repente, todo o dinheiro dele vai para outro lugar. Percebo quando ele parece cansado porque está fazendo hora extra para cobrir gastos que não deveriam existir. Precisávamos de um carro confiável, protestou Bianca. Você precisava de uma BMW? Mantive o tom nivelado. Marcos, quantos são as parcelas mensais? Ele hesitou e disse baixo. R$ 8.000. E quanto você pagava pelo seu Honda antes disso? 2.500, ele admitiu, num sussurro. Então você paga 5.500 a mais por mês porque a Bianca precisava de um veículo de luxo. O que mais você precisou, Bianca? A bicicleta ergométrica de R$ 15.000? Os móveis para o apartamento de 60 mil? A viagem para as Maldivas no ano passado que custou 50 mil? Eu estava construindo uma vida boa para nós, disse ela, agora na defensiva. Você estava gastando dinheiro que não era seu e tentando descobrir como acessar o que nunca ganhou. Peguei meu celular e abri um e-mail que preparei antes de sair de Curitiba. Falei com o doutor Tiago Mendes hoje à tarde. Ele confirmou que o pacto antenupcial que você assinou antes do casamento é completamente válido e executável aqui no Brasil. Bianca ficou imóvel.
Que pacto? O que você assinou 3 dias antes do casamento? Aquele que o Tiago explicou detalhadamente no escritório dele na Faria Lima. O que especifica em linguagem clara que todos os bens no fundo familiar permanecem como propriedade separada e que, em caso de divórcio, você não tem direito a nenhum bem pré-marital. Viu o sangue fugir do rosto dela enquanto a memória alcançava a fúria. Ela assinou quase sem ler, achando que teria anos para contornar a situação. Você me enganou, sussurrou ela. Eu protegi o meu filho. O Marcos nos olhava como se fossemos estranhos. Eu não entendo, Bianca. Você sabia sobre o pacto. Nós conversamos. Eu achei que fosse só uma formalidade. Gritou ela. Não achei que seu pai estava tentando me excluir de tudo. De tudo que nunca foi seu. Para começar, corrigi. A casa no Jardim Europa está no fundo. A carteira de investimentos está no fundo. Meu seguro de vida nomeia o Marcos como beneficiário único. Mesmo que algo me acontecesse amanhã, você não veria um centavo. O silêncio que se seguiu foi sufocante. Marcos parecia ter levado um tapa, Bianca parecia querer me dar um. Então é isso, disse ela finalmente. Você garantiu que, mesmo que eu fique casada com seu filho por 50 anos, eu nunca farei parte desta família. Você nunca tentou fazer parte desta família, eu disse. Você estava tentando pegar o que achava que podia. Tirei o diário de couro da bolsa, aquele que eu mantinha há 3 anos. Documentei tudo, Bianca. Cada tentativa de manipulação. Abri em uma página marcada. 15 de outubro, 3 anos atrás, primeiro jantar. Citação. Estas propriedades no Jardim Europa devem valer mais de 5 milhões agora. Você avaliou o valor da casa antes mesmo de provar a comida. Folheei para frente. 23 de março, 2 anos atrás. Você sugeriu que o Marcos perguntasse sobre planejamento financeiro. Vocês namoravam havia 8 meses. 9 de julho, 18 meses atrás. Você postou fotos desta sala no Instagram, marcando a localização como se fosse sua casa. Estava construindo uma narrativa de riqueza para seus seguidores. Isso é loucura. A voz dela tremia. Você estava me vigiando como um psicopata obcecado. Eu estava protegendo meu filho de alguém que eu suspeitava estar usando. Tirei cópias impressas da bolsa. Estas são capturas de tela das suas mensagens diretas no Instagram. Você não sabe, mas ao se conectar ao meu Wi-Fi aqui, você concordou com os termos da rede que permitem monitorar o tráfego de dados. Como o seu iPad está logado aqui, eu tive acesso a tudo. Os olhos dela se arregalaram em pânico. Você mandou mensagem para sua amiga Adriana há 6 meses. Citação. O velho é carregado de grana, mas muito paranoico. O Marcos nem sabe quanto eles têm. Vai levar tempo, mas eu vou descobrir. O Marcos soltou um som de angústia. E no mês passado, você pesquisou no Google como contestar um fundo fiduciário no Brasil e direitos de cônjuge sobre herança. Você planejou isso, Marcos. Bianca virou-se para ele, o desespero tomando conta de sua voz. Marcos, querido, não deixe ele fazer isso conosco. Ele está tentando destruir nosso casamento. Mas o Marcos estava olhando para o próprio celular agora, e eu pude ver que ele estava rolando por algo. Suas mensagens de Instagram com a Adriana. Disse ele, com a voz oca. Eu consigo vê-las no seu iPad. Ele está sincronizado com a sua conta, Bianca. Há dezenas de mensagens sobre dinheiro, sobre como você ia me convencer a pressionar meu pai para passar a casa para o meu nome. Sobre como você só precisava jogar o jogo a longo prazo. Ela tentou avançar para pegar o celular, mas ele se levantou, afastando-se. Meu Deus, olha essa da semana passada. O Ricardo vai para Curitiba por 5 dias. É o momento perfeito para checar aquele depósito sobre o qual ele é tão secreto. Assim que eu souber o que tem lá, vou saber como jogar. Eu posso explicar. Começou Bianca. Mas não havia explicação que cobrisse aquilo.
Você sequer procurou emprego algum dia? Perguntou Marcos, com a voz embargada. Você me disse que estava enviando currículos para posições de marketing. Disse que tinha entrevistas. Eu estava construindo nossa vida juntos, disse ela, sem convicção. Você não trabalhou um único dia desde o casamento, eu disse. Você disse ao Marcos que estava procurando, mas passou 3 anos gastando o dinheiro dele sem contribuir com nada. Marcos afundou no sofá, com a cabeça entre as mãos. Este era o meu filho, aprendendo que a mulher a quem ele prometeu a vida estava apenas interpretando um papel. Acho que você precisa ir embora, disse o Marcos baixinho. O quê? Acho que você precisa arrumar suas coisas e sair. Vá para a casa da sua irmã ou pegue um hotel. Preciso que você saia para que eu possa pensar. Está é metade da minha casa. A voz da Bianca agora estava fria. Toda a farsa havia caído. Somos casados. Você não pode simplesmente me expulsar. Na verdade, eu disse, o apartamento no Itaim está apenas no nome do Marcos. Ele o comprou 2 anos antes de te conhecer. Você não tem direito legal sobre ele. A cabeça dela virou em minha direção, com ódio. Você garantiu isso também. Eu conheço cada bem que meu filho possui e como está registrado. Isso não é controle, Bianca. Isso é ser um pai cuidadoso. Ela olhou entre nós dois. Pela primeira vez, vi medo real em seus olhos. Ela tinha perdido e sabia disso. Se eu sair agora, não volto mais, disse ela, uma última ameaça desesperada. Marcos encontrou os olhos dela, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Eu sei. O som das rodinhas da mala da Bianca no assoalho de madeira ecoou pela casa como um sino fúnebre. Era quase meia-noite e eu estava sentado na sala enquanto Marcos, do topo da escada, observava sua esposa empacotar 3 anos de casamento em 2 malas. Gavetas batiam. Ouvi seus passos raivosos indo do quarto para o banheiro, de um lado para o outro. Ela estava demorando, talvez esperando que o Marcos cedesse. Ele não cedeu. Quando ela finalmente desceu, não parecia em nada com a mulher polida que entrou em nossas vidas. O cabelo estava bagunçado, o rosto manchado de rímel. Ela arrastava as malas sem olhar para nenhum de nós. Na porta, ela parou. Marcos, preciso de dinheiro para um hotel. Ele tirou a carteira lentamente e entregou a ela 5 notas de R$ 20. 100 reais? Isso não paga nem o Uber Black para sair daqui, Marcos. Isso não dá nem para uma noite num motel de beira de estrada. Depois de 3 anos, seu cartão de débito ainda funciona. Há cerca de R$ 1.400 na nossa conta conjunta. Pegue o que precisar. O que eu preciso, ela riu amargamente, é que você acorde e perceba que seu pai te envenenou contra mim. Ela abriu a porta com força. O ar de novembro entrou, trazendo o cheiro de terra molhada e do verão que já batia a porta. Por um momento, achei que ela tentaria mais uma manipulação. Em vez disso, ela apenas partiu. Ouvimos sua BMW ligar e sumir na noite paulistana. O silêncio que preencheu a casa era ensurdecedor. Marcos ficou paralisado olhando para a porta fechada. Então seus ombros começaram a tremer e ele desabou no último degrau da escada, com o rosto nas mãos. Os soluços vieram profundos. Sentei-me ao lado dele e ele se inclinou em meu abraço como se fosse criança novamente. Segurei meu corpo de 67 anos em volta do meu filho de 38 enquanto ele desmoronava. Eu sou tão burro, pai, ele engasgou. Como eu não vi? Você a amava. O amor nos faz ver o que queremos ver. 3 anos. 3 anos jogados fora com alguém que estava apenas me usando. Não foram jogados fora, eu disse firmemente. Você aprendeu algo sobre as pessoas, sobre si mesmo. Isso não é desperdício, filho. Isso é a vida. Ele se afastou, limpando os olhos. Você tentou me avisar. Eu sentia sua desaprovação. E eu dizia a mim mesmo que você era apenas superprotetor, que não conseguia desapegar. Mas você a sacou desde o início.
Eu tive mais anos para aprender sobre as pessoas. E tive a vantagem de não estar apaixonado por ela. Ele soltou uma risada trêmula. A mamãe teria visto também, não teria? Na primeira vez que a Bianca passasse por aquela porta, ela já teria entendido tudo. Ficamos ali na escada por um longo tempo. Então Marcos disse: Me conte sobre o depósito. Me conte tudo o que a mamãe planejou. Sem mais segredos. E eu contei. Naquela noite, abrimos a última garrafa de vinho que a Catarina tinha comprado. Sentamos na varanda, olhando para as luzes de São Paulo, e eu contei a ele sobre cada cláusula, cada conversa no hospital e cada motivo pelo qual aquele depósito existia. O depósito não era sobre desconfiança, Marcos, expliquei. Era sobre tempo. Sua mãe sabia que, no luto e na juventude, você poderia não ver o que estava na sua frente. Ela queria garantir que você tivesse uma rede de segurança até que seus próprios olhos se abrissem. Os meses seguintes foram de reconstrução. O processo de divórcio foi rápido. Com o pacto antenupcial blindado pelo doutor Tiago e as evidências de má-fé que eu havia coletado, a Bianca saiu com exatamente o que entrou. Suas roupas de grife e uma dívida considerável no cartão de crédito. Ela tentou alegar danos morais pela minha vigilância, mas o juiz, ao ver as mensagens dela planejando o golpe no fundo familiar, descartou a causa em minutos. Marcos vendeu a BMW, quitou o empréstimo e voltou a dirigir seu Honda. Ele parecia mais leve, como se um peso de chumbo tivesse sido tirado de seus ombros. Um ano depois, Marcos me ligou. Pai, vou levar uma amiga para o jantar de domingo. O nome dela é Gabriela. Ela é professora de história em uma escola pública na Zona Leste. Fiquei tenso por um instante, o velho instinto de proteção rugindo. Tudo bem, filho. Estarei esperando. Gabriela chegou com um sorriso tímido e uma torta de limão que ela mesma tinha feito. Quando sentamos para jantar, ela não perguntou sobre o valor da casa ou sobre meus investimentos. Ela perguntou sobre os livros na minha estante e sobre como era a Catarina. Quando fomos tomar café, ela insistiu em ajudar com a louça. Sabe, senhor Araújo, disse ela enquanto secava um prato, o Marcos me contou que o senhor é muito protetor com a história da sua família. Eu acho isso admirável. É importante saber de onde viemos para saber para onde vamos. Olhei para o Marcos e vi nele um brilho diferente. Não era a cegueira da paixão, mas a calma de quem encontrou um porto seguro. O depósito na Rua da Consolação ainda está lá. Mas o que ele guarda agora não são apenas papéis e provas contra aproveitadores. Ele guarda a memória de um amor que durou 45 anos e que, mesmo após a morte, foi capaz de guiar nosso filho para o caminho certo. Caminhei até o aparador e olhei para a foto da Catarina. Ela tinha 35 anos naquela imagem, o sorriso vibrante, os olhos cheios de vida. Conseguimos, querida, sussurrei. Ele está bem. Ele vai ficar bem. A Bianca viu apenas os números, as contas e o patrimônio. Ela perdeu a verdadeira riqueza. A lealdade de um homem bom e o amor de uma família que protege os seus. No final das contas, esse é o único legado que realmente importa. Obrigado por ouvir minha história até o fim. Se ela tocou você, deixe seu like, escreva nos comentários o que mais te marcou e não se esqueça de dizer de onde você é. Inscreva-se, muitas outras histórias importantes ainda estão por vir. E para garantir que continuaremos sempre juntos, não deixe de clicar no link no comentário fixado e entrar na nossa comunidade no WhatsApp. Sua presença lá é muito importante para nós. Desejo a você um excelente dia e até a próxima história.